Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre a meta 4, grupos sanguíneos e a circulação linfática. Esse conteúdo ele vai finalizar a unidade 3 da apostila. Ele inicia-se na página 269. Então, na última aula, nós comentamos que o sangue ele não é igual em todas as pessoas, por isso é muito importante saber a qual grupo sanguíneo nós pertencemos para o caso de uma eventual transfusão de sangue. Nós comentávamos que nós temos 4 grupos sanguíneos. Hoje vocês vão perceber que essa tabela está um pouquinho diferente, que ela tem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos ao lado de cada grupo sanguíneo. Isso por quê? Porque os tipos sanguíneos, eles são determinados geneticamente, ou seja, eles são hereditários. Os pais passam para os filhos. Nas hemácias, além do antígeno A e B, existe um outro fator chamado de fator RH. E a existência desse fator RH nas hemácias, ele não é obrigatória. Portanto, alguns indivíduos apresentam essa proteína, outros não. E esse aparecer no sangue, ele é representado por um sinalzinho de mais. Então, se a pessoa possui o RH, ele é chamado de RH positivo. Se ele não possui, ele é RH negativo. E isso é determinado geneticamente também. Aproximadamente 85% das pessoas possuem a substância RH no seu sangue, por isso elas são chamadas de RH positivas. Numa transfusão de sangue, se o receptor é RH, o doador também deve ser, para que não ocorra uma aglutinação nas hemácias, o que pode fechar os capilares do receptor, levando à morte. Verifiquem ali no quadro, então vocês têm esse conteúdo lá no livro também, na página 269, que os 4 grupos sanguíneos, o A, B, AB e O, eles com o sinalzinho de mais ou eles aparecem com o sinalzinho de menos. E para quem eles podem doar e de quem eles devem receber, sempre respeitando a questão do fator RH dentro de cada grupo sanguíneo. As transfusões de sangue, elas são normalmente realizadas quando ocorre uma diminuição do volume sanguíneo, a pessoa teve lá, sofreu um acidente, perdeu muito sangue durante uma cirurgia, por exemplo, no tratamento de algumas anemias, para suprir o receptor com algum dos componentes do sangue que não estejam na quantidade adequada. Então, de acordo com essa tabela, a gente vai perceber ali que o indivíduo do tipo O, ele é chamado de doador universal. Porque ele pode doar seu sangue para todos os indivíduos de qualquer grupo, mas ele só pode receber sangue dos indivíduos do seu grupo sanguíneo. Já o caso do AB, ele é chamado de receptor universal. Ele recebe sangue de todos os tipos, pois não possui anticorpos no seu plasma, mas ele só pode fornecer sangue aos indivíduos do seu tipo sanguíneo, ou seja, do tipo AB. Falando ainda em sangue, pessoal, nós vamos falar da linfa. O que é a linfa? Ela é um líquido transparente que é produzido quando o sangue atravessa os capilares sanguíneos e passa para o espaço intercelular nos tecidos do corpo. Os poros dos capilares, eles permitem a passagem desse plasma, que é a parte líquida do sangue, que vai levar o oxigênio, vai levar proteínas, a glicose e glóbulos vermelhos para as células do corpo, mas não deixa passar o glóbulo vermelho. Por isso, a linfa é incolor, ela não tem essa cor vermelha porque ela não carrega os glóbulos vermelhos. A linfa, ela espalha-se pelo corpo e ao espalhar-se pelo corpo, ela concentra-se em alguns pontos do corpo, formando alguns nódulos. Então, a gente fala que em determinados pontos dos vasos linfáticos apresentam pequenas dilatações, que são os nódulos linfáticos. E eles produzem certos tipos de leucócitos que vão participar da luta do organismo contra os micróbios, ou contra uma bactéria, contra um vírus. Quando existe um foco infeccioso, certos nódulos ficam inchados e doloridos, produzindo as chamadas ínguas. Então, é muito comum, quando a gente tem uma inflamação de garganta, quando a gente tem uma inflamação de ouvido, formar-se na região das amígdalas uma inflamação, às vezes na região dos nódulos linfáticos embaixo do braço, na região do apêndice, né? Porque são esses pontos onde se concentram-se o agrupamento de glóbulos brancos.
Também fazem parte do sistema linfático, então, além desses que nós falamos, o baço e o timo, que são órgãos aonde ocorre produção de glóbulos brancos para fazer a defesa do organismo contra agentes infecciosos. A circulação da linfa ela é responsável pela eliminação de impurezas, aquilo que a célula não precisa mais, né? E assim ela faz parte do sistema de defesa do organismo. Embora não possa não parecer, a linfa é mais abundante no corpo do que o sangue. Ali ela está representada em verde, mostrando a circulação do sangue pelas artérias, veias e capilares, e em verdinho é o sistema linfático. Quando nós falamos em defender o organismo, existem algumas barreiras que protegem o nosso corpo contra ataque de micro-organismos. Então, nós vamos ter lá no livro, página 275, como barreira natural, aquela primeira barreira que os micróbios, os agentes infecciosos vão encontrar no nosso corpo. É a pele, a lágrima, o espirro e o suco gástrico. Né? Então, são barreiras assim que impedem que esses organismos entrem no nosso corpo. Se mesmo assim eles conseguirem passar, aí eles vão ter um segundo mecanismo de defesa que o nosso corpo tem, que é o inespecífico. São alguns glóbulos brancos que vão fagocitar esse micro-organismo, vão tentar acabar com ele. E aí, normalmente, num caso como esse, causa febre. Então, a febre é um sinal de que alguma coisa não está bem no nosso organismo. E ainda existem os mecanismos específicos, que aí sim são os anticorpos, são aqueles organismos que vão atuar na defesa do corpo através de proteínas especializadas, né? E vão tentar matar lá o vírus, a bactéria que entrou no nosso organismo e vão tentar agir diretamente sobre eles, né? E vão reconhecer esse agente agressor e vão defender o nosso corpo. E para a imunidade do nosso corpo ficar fortalecida, para a gente combater esses agentes infecciosos, existem duas formas: as vacinas e os soros. Então, as vacinas, elas são suspensões de micro-organismos mortos ou vivos, mas enfraquecidos, que não causam a doença. São destinados a induzir o corpo a produzir anticorpo contra a doença específica. Então, pega-se um vírus lá, enfraquece esse vírus, produz uma vacina, coloca-se no corpo, como a vacina contra a gripe, né, o H1N1, ele vai estimular o corpo a produzir anticorpos e combater a doença. Já no caso do soro, ele é um líquido aplicado em um indivíduo que já adquiriu uma determinada doença e o soro é extraído do sangue de um animal vacinado, normalmente é o cavalo, e que usa-se para fazer o soro, né? Principalmente o soro antiofídico contra o veneno das cobras, e o cavalo ele já possui os anticorpos contra a doença. Então, a partir dali, é extraído aquele soro e ele vai ser utilizado para dar uma resposta mais rápida no nosso organismo contra o ataque do agente causador, contra o veneno da cobra. No caso da vacina, a gente chama que ela é uma imunização ativa, porque o antígeno que causa a doença é introduzido no corpo de um ser sadio, havendo produção de anticorpos específicos. Então, existe a vacina anti-sarampo, cachumba, rubéola, anti-hepatite e tantas outras, né? E o soro já é uma imunização passiva, porque a resposta é rápida, os anticorpos eles já estão prontos. Ele vai simplesmente combater aquele antígeno que entrou no organismo, como no caso de uma picada de uma cobra, né? Venenosa. Nesse caso, são os soros antivenenos de cascavel, antivenenos de jararaca e outros. Com isso, pessoal, nós finalizamos a atividade, essa unidade 3. Vocês têm agora os exercícios na apostila, desde a página 280 até a 282, é referente ao sangue, a circulação do sangue, e a revisão daí para finalizar também da 284 a 286. Então, bons estudos para vocês, fiquem bem. Qualquer dúvida a gente vai conversando pela Iônica. Beijos!